Nação, sejam bem-vindos a mais um vídeo em seu canal Fla Show, o seu canal de notícias do Mengão. E se é novo por aqui, já te convido a se inscrever e deixe nos comentários a sua opinião. Lucas Pedrosa. O que é que aconteceu? Levante a plaquinha. Lady Gaga? O que tá escrito? Hoje tem gol do Gabigol. Parou! Não! Toma! Não! Ah, o que tá escrito? Hoje tem gol do Gabigol. Para, Pedrosa! Toma! Ah, essa é verdade. Lei do ex não falha. Isso eu sei bem. De novo. Calma que não acabou. Não? Ih, tem mais gol. Não acabou. Tem mais um. Essa aqui nem eu sei o que é. É o pequenininho. Ah, é pequenininho. Né? Errou a impressora. A impressora nem dá problema. Pronto, aqui, ó. Aqui, ó. Contrário. Boa tarde. Você sempre falou pra mim que gostava do Gabigol. Não é à toa. Você sempre... Eu tô aqui há muito tempo nesse programa e eu sempre fui um defensor assíduo de Gabigol. É mesmo, Pedro? Pra mim, o jogador que mais tem personalidade jogando futebol no Brasil. Ninguém é estrelado como ele. Ninguém. Ninguém. E até quando ele erra, ele acerta, né? É loucura. Porque ele É dá loucura. um jeito. Ô, Vene Casagrande, boa tarde pra você. Boa tarde, pessoal. A hora vai chegar, hein, E o tio é rock, né? É. Ah, tá. Ó, o Gabigol, eu já joguei com o Gabigol, perdi também. Coldplay é o quê? Rock, né? Rock, Ah, rock. tá. Você sentiu o que a gente sentiu a vida inteira? Essa raiva? O pior, Fernandinho, Essa eu vou ser raiva. sincero, cara. Quando ele entrou, eu falei, é óbvio que É vai sério, acontecer. Vene? Você falou isso? Você Ah, achava, é? Eu tenho um grupo com alguns amigos que eu falei, gente, ele vai fazer gol. É muito a cara dele fazer gol. Eu só não esperava que fosse daquela maneira ali, né? Que dói mais, né? Porque eu cheguei a comemorar o Rossi pegando pênalti. O que é? Pera aí que o Pedrosa quer falar mais uma coisa. Jogo do Flamengo, Tem gol do tem Gabigol. gol do Gabigol. É, Vene. Cara, tem estrela. A lei do ex não falha, aquele negócio de predestinado, não sei o quê. Quer dizer que o Flamengo perdeu com o gol do Gabigol. Não acredito. Perdeu o Real Madrid? Meu Deus. Não tem jeito. Ele é predestinado. Que chuteiro foi esse, velho? O Gabigol entrando, faltando o quê? 5 minutos. 5 minutos, o cara vai lá, perde e ainda faz. Ah, tá bom demais. O homem é abençoado, né, cara? A gente tá passando um pouquinho de mal, mas o homem chegou e só assim, ó, acabou. Gabigol foi o nome do jogo. Todo mundo de olho nele. Olha que começou no banco. Foi lá abraçar o técnico do Flamengo antes do jogo, o Felipe Luiz. Mas o cruzeirense foi pro Mineirão doido pra ver gol do atacante. O Gabigol fez uma história lá até interessante, é bem legal. Mas agora ele tá do outro lado e ele tem que honrar essa camisa que é histórica, né, no cenário mundial, né? E olha que essa história nem começou com ele. Foi o Caio Jorge que abriu o placar. Arrancou na melhor característica dele. Fez o que quis com a zaga do Flamengo e soltou o pé. Tem que ter lei do ex, né? Por exemplo, com nós a lei do ex sempre funciona contra nós. Ô menino, não fala isso não. Olha aí, ó. Gol do Flamengo de quem? Arrascaeta. A lei do ex, viu? Não falha. Só que o cruzeirense estava confiante na vitória. E no gol do camisa 9. E o Gabigol hoje vai falar só assim, ó. Chama na bota. É nosso. Então, chama na bota, Gabigol. Errou o pênalti, mas fez no rebote. Praticamente no último lance do jogo. Foi a terceira vitória consecutiva no ano. O time ainda não perdeu em casa no Brasileiro. Resultado também que quebra um tabu de quase 10 anos sem vencer o Flamengo em Minas Gerais. O Cruzeiro é gigante. O Cruzeiro é o maior time de Minas. É a história do Cruzeiro joga. O Cruzeiro entra em campo com a camisa. Minas entra com a... Cruzeiro é gigante. O Cruzeiro é monstro. Ai, Vene Casagrande. Faz O parte. que aconteceu, Vene Casagrande? Olha, ô Pedrosa, sabe o que é? Você é implicante. Esse vídeo Você aqui vai pras redes do SBT. É, muito bem. A Gi tá ali fazendo as redes do SBT
E o Pedrosa tá quebrando a quarta parede pra mostrar um papel que está escrito o quê, Lucas Pedrosa? Que ontem teve gol do Gabigol. Eu não entendi o que ele falou. Nenê Casagrande, o que aconteceu? Eu só não ganho na Mega Sena, cara. Sabe o que é o mais engraçado, Nenê? O nosso amigo ali nunca fala no grupo, né? É? Nunca fala. Ele é quietinho no grupo do SBT. Teve isso? Tu não viu ontem? Só trabalho. No rebote do Rossi, ele já tava escrevendo. No gol do Gabigol, ele já tava mandando meme. Quando... Esqueci o nome do volante do Cruzeiro, Romero. Romero pegou a bola, eu falei, não é possível que ele vai ser esse estraga-prazer. Porque se ele fosse pegar a bola, ele ia bater. Ele pegou Aí pra ele pegou acabar pra tirar. com a catimba, Aí quando ele deu pro Gabigol, eu... Olha na cara. É disso que o futebol gosta. Nenê Casagrande, eu quero saber de você. Teve Lei do Ex em Minas. Cadê a hashtag SBT Esporte? Quero saber você. Ficaram felizes? Quem ficou feliz com o gol do Gabigol? Quem não ficou feliz? Hashtag SBT Esporte tá aqui. Nenê Casagrande, você... Quem ficou feliz? Quem não é Flamengo, Isso, obviamente, né? Quase o Brasil inteiro torcendo pro Cruzeiro. Pô. Cruzeiro também. Esse dia foi bom. Bom. Lembra desse dia, Nenê Casagrande? Esse dia é inesquecível, pô. Foi o dia que eu mais ri aqui no SBT. Lembra desse dia, Nenê? Não bota as imagens do Cruzeiro, Paquito, senão vocês vão perder o Venê, hein? Por que você Porque eu vou começar a rir, pô. Lembra não desse dia? Claro que eu lembro. Eu lembro muito bem, sabe por quê? Porque eu era o foco, tá? É verdade. Quem apanha, não esquece, Nenê Casagrande. Já diria o ditado. Nenê Casagrande, fala pra mim, você gostou do Flamengo? Você não achou que o placar foi justo? Não gostei do Flamengo. Acho que o placar foi justo, sim, a vitória do Cruzeiro. Acho que o Cruzeiro jogou melhor que o Flamengo, grande parte da partida. Discordo, inclusive, do Felipe Luiz quando ele diz que o jogo foi pau a pau, que o Flamengo poderia ter saído com a vitória. Discordo totalmente dele. Acho, inclusive, que o Felipe Luiz não soube sair da boa estratégia do Leonardo Jardim. Qual foi? O Leonardo Jardim entendeu o seguinte: para ganhar do Flamengo, o que eu preciso fazer? Pressionar em cima e anular aquele jogador que, quando o Flamengo está muito pressionado, consegue fazer a transição rápida, que é o De La Cruz. E o Cruzeiro fez isso muito bem. O meio de campo do Cruzeiro ganhou do meio de campo do Flamengo, para mim, grande parte do jogo. Então, desse jeito, o Felipe Luiz não soube o que fazer. E, paralelamente a isso, outros jogadores, individualmente falando, não estavam num bom dia. O Gerson, por exemplo, não estava num grande dia. O Léo Pereira, novamente, fez uma péssima partida. E, assim, coincidentemente ou não, quando o Flamengo perdeu para o Central Córdoba, ele também havia jogado mal. E ontem ele jogou muito mal. Para mim, ele errou na marcação no primeiro gol do Cruzeiro, no Caio Jorge. Inclusive, eu vou sair em defesa do Rossi. Muita gente botando a culpa no Rossi, dizendo que a bola era defensável. Eu discordo totalmente. Para mim, o Rossi, inclusive, foi o melhor jogador do Flamengo em campo, porque ele fez várias grandes defesas. E no segundo tempo ali, a gente pôde ver o Léo Pereira fazendo um pênalti extremamente infantil, tal como ele já tinha feito. Não estava num bom dia o Léo Pereira. Não estava. É um dia para o Léo Pereira esquecer. E eu sou um cara que eu defendo muito o Léo Pereira. Eu falei isso aqui, que para mim, Léo Ortiz e Léo Pereira, eles formam a melhor dupla de zaga do futebol brasileiro. Mas ele precisa abrir o olho, porque na cola dele, no cangote dele, tem nada mais, nada menos que o Danilo, que toda vez que entra em campo, faz grandes partidas. E por conta da atuação de ontem, eu já vejo muita gente pedindo a saída do Léo Pereira. Eu acho isso aí muito cedo. Outra crítica que eu tenho ao Felipe Luiz, a insistência em Michael. Para mim não faz o menor sentido o Michael entrar na frente do Luiz Araújo, por exemplo. Mesmo que eu entenda a explicação, questão de ponta, que na ponta esquerda o Luiz Araújo não rende tanto, mas o Michael não vem rendendo nada na ponta esquerda. O Luiz Araújo, ao menos, vem rendendo um pouco na ponta esquerda ou até mesmo na ponta direita. Essa insistência do Felipe Luiz e Michael, para mim, é inexplicável, porque o Michael vem fazendo péssimas partidas. E ontem, quando ele entrou, novamente ele foi muito mal. Então, para te responder, Fernandinho, eu não gostei do Flamengo. O Flamengo não estava num bom dia, embora quase tenha conseguido sair do Mineirão com empate, mesmo para mim sendo um resultado injusto, porque eu acho que o Cruzeiro foi melhor em campo. Então, de maneira geral, eu acho que o Felipe Luiz ele precisa aprender com os erros dele. Ele está no começo de carreira como treinador e ontem ele errou na formação do time, na estratégia do time e também nas escolhas durante o jogo. A gente pôde ver que nada deu certo. Ô, Lucas Pedrosa, quando a gente encontra um jogo desse, a gente encontra, por exemplo, um Flamengo achando um gol, uma jogada de um cara que é um gênio, que é um espetáculo, né? Que é o Arrascaeta, inclusive o gol
foi um espetáculo. Sim. O Vene fala que acha que o placar foi justo sim, que o Cruzeiro foi superior. O Filipe Luiz já não vai muito por esse caminho, diz que o Flamengo O Arrascaeta foi na minha linha. O Arrascaeta falou, a grande parte o Cruzeiro foi melhor. Sim. E aí você vê que você falou que o Rossi foi o responsável para o placar não ter sido um pouco maior para o Flamengo. E quando a gente vê que o goleiro foi um grande destaque, Sim. é porque não teve o controle absoluto da partida. Você concorda com o Vene, ô Pedrosa? Concordo plenamente com o Vene e diria pra você que não é só ter o controle absoluto, não. Dentro do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro foi o time que mais tirou o Flamengo da zona de conforto. O Flamengo não controlou a partida em momento algum. Nem mesmo quando fez o gol, que já estava merecendo ali. De toda a temporada, será? De toda a temporada não, porque teve o Central Córdoba. Mas o Central Córdoba, o Flamengo Mas incitou, tem uma conseguiu, diferença. Mas No é o Central nível do Córdoba, adversário. pelo menos, o Flamengo teve a posse de bola. Quanto o Cruzeiro, o Flamengo não teve a Então posse de bola no segundo tempo. É isso. A posse de bola no segundo tempo do Cruzeiro foi maior do que a do Flamengo. Isso mostra como o Flamengo perdeu o jogo no meio de campo. E novamente, eu acho que o primeiro tempo foi mais equilibrado, tá? O Cruzeiro conseguiu fazer seu gol na belíssima jogada do Caio Jorge. Concordo que o Léo Pereira não pode dar aquele espaço, o zagueiro não pode ter medo de combater, porque senão o atacante vai dentro do gol. Ainda mais com a qualidade que o Caio Jorge tem, pra mim, zero falha do Rossi. A bola quica antes do Rossi chegar nela, então isso se torna o lance mais difícil. Depois, no segundo tempo, quando o Flamengo empata, eu achei que o Flamengo ia até controlar mais o jogo. Pelo contrário, você sabe uma característica que mostra como que o time do Leonardo Jardim jogou muita bola no Mineirão? O Leonardo Jardim, ele foi substituir com 88 minutos. Ele deixou o time titular dele praticamente o jogo inteiro, o que mostra que todos os jogadores que estavam em campo estavam fazendo a pressão pós-perda, anulando o meio-campo do Flamengo, não deixando o De La Cruz, não deixando o Gerson jogar. O Arrascaeta fez o gol, mas também não fez uma grande partida. Aí eu vou também tangir aqui na situação do Filipe Luiz. As primeiras substituições que ele faz, Bruno Henrique, que vem mal há muito tempo, se é por conta da situação ou não, é outra história, mas o Bruno Henrique pode pegar os últimos 5 jogos dele, Ele vem fazendo partidas ruins demais, e o Michael também é outro, que vem tendo uma queda de rendimento muito grande. E ele tinha outras opções no banco. Ele tinha o Matheus Gonçalves, ele tinha o Joshua, que tinha feito o gol, tinha o Luiz Araújo, ele só foi colocar esses caras depois. Então o Cruzeiro no segundo tempo foi não só melhor, o Cruzeiro foi muito melhor do que o Flamengo no segundo tempo, e o Rossi evitou o que poderia ser 2, 3, 4. No final das contas, o roteiro se desenhou da forma mais cruel possível, porque os 3 jogadores que entraram na partida construíram o lance do pênalti, o Bolazier e também o próprio Gabigol e o outro jogador do Cruzeiro que eu não vou me recordar agora. Acho que no meio-campo o Cruzeiro engoliu o Flamengo justamente pelas partidas do Lucas Romero e também do Lucas Silva, além do Matheus Pereira também ali conseguindo dar o suporte para esses jogadores da frente, e no final das contas o Gabigol fez o gol de pênalti. Então, para mim, essa foi a pior partida do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Nada de terra arrasada, meu Deus, acabou, nada disso. Acho que o Filipe Luiz é um grande treinador, mas a leitura do jogo dele ontem foi errada. E a gente tem que lembrar também, Vene, eu acho que o torcedor do Flamengo não pode esquecer isso. Não vai ganhar para sempre, né? E do outro lado, tem outros adversários. A gente está falando de um Cruzeiro que fez um investimento, que está tentando se organizar na temporada. Não é qualquer time. É um time que vem realmente... no papel, a gente não sabe ainda como vai se construir, que a temporada está começando. Mas que no papel ele vem para brigar por coisas. Então, o Flamengo perder de 2-1 fora de casa para o Cruzeiro... Não é, como o Pedrosa falou, uma terra arrasada. Não pode ser feita essa leitura. É claro que tem que tirar os erros. Você apontou até a sua opinião em relação a isso. Mas não dá pra falar, olha aí, meu Deus, tá tudo acabado. Mas é o que eu falo, às vezes tem muita gente... Vocês são muito exigentes. Tem muita gente na torcida do Flamengo. Não dá pra levar em consideração o que grande parte fala. E se você olhar a rede social pós-jogo, parece que o Filipe Luiz é o pior treinador do mundo. Isso. Parece que o De La Cruz não presta mais porque ele errou, ele perdeu a bola no primeiro gol do Cruzeiro. Parece que o Léo Pereira agora é o pior zagueiro do mundo. Então, assim, não dá pra você levar em consideração esse tipo de comentário. É exagero. É 8 ou 80? Não pode ser assim. Quando ganha, pronto, é rumo ao Mundial, e quando perde, nada presta, tem que demitir todo mundo. É óbvio, você tem que ter uma análise, fazer uma análise sucinta do jogo, uma análise franca do jogo. Óbvio, a gente tem que criticar o que eu acho que o Filipe Luiz errou. Repito, a insistência em Michael, para mim, é inexplicável. Mas é óbvio que o Filipe Luiz, ele sabe tirar proveito dos resultados negativos também, é o aprendizado. Então, assim, eu não acho nenhum problema você perder pro Cruzeiro lá. Tudo bem a forma como você perde. Só que muita gente estava achando que o Cruzeiro ia ser aquele time, entre aspas, morto. Tal como foi contra o Vasco, por exemplo. O Vasco teve as melhores oportunidades de ganhar o jogo. Só que o Cruzeiro não é esse time ruim, muito pelo contrário. E tem um baita treinador, e esse treinador mostrou, diante do Flamengo, que ele conhece muito de futebol.
porque ele venceu o Flamengo, ele deve ter estudado muito o Flamengo. Porque ontem, taticamente falando, o Cruzeiro foi perfeito em cima do Flamengo. Então, repito, foi uma vitória justa do Cruzeiro e que o Flamengo, o técnico Felipe Luiz, tire aprendizado dessa partida, porque de fato não foi um bom jogo. E comparando com o jogo do Vasco, foi no Parque Sabiá, que não é um gramado que o Cruzeiro está acostumado, como no Mineirão. No Mineirão, o Cruzeiro é muito mais forte. Então, 50 mil pessoas estiveram lá presentes. E o Cruzeiro estava cheio de desfalque também. Então, isso facilitou um pouco a vida do Vasco, que acabou perdendo da mesma maneira, mas esse Cruzeiro completo, com o Wanderson, Matheus Pereira, Caio Jorge, o próprio Eduardo, que foi o cara que sofreu o pênalti, eu lembrei agora, ele sofreu o pênalti. Aí você olha pro Romero, que fez uma partida absurda, o Lucas Silva. O time é bom, cara, o time é bom, teve um investimento muito alto, tá vivendo uma grande fase com os jogadores que são importantes, o Wanderson também, que é muito bom jogador. Enfim, eu acho que o problema é sempre esse, né? Quando o Flamengo perde, parece que é o fim do mundo. E eu acho que nem tudo é assim. Ontem, a minha maior crítica vai ser ao Felipe Luiz em relação às substituições, porque os jogadores em campo, individualmente, também deixaram... Inclusive, ele entrou com a escalação que eu falei aqui, que seria a escalação perfeita. Sim. A escalação dele não foi errada. Para mim, o errado foi a leitura de jogo dele durante o jogo e as substituições. Essa é a minha crítica, exatamente. Vene tem 3 drones hoje muito Hoje o quentes. negócio tá bom. O primeiro deles é Jorginho. Tem novidades? Temos novidades. Ele é jogador, ele vai ser jogador do Flamengo, vai assinar o pré-contrato em breve. Inclusive, ele já ajustou com o Flamengo a data de casamento dele. O Flamengo deu, entre aspas, a ele 4 dias para ele curtir o casamento e também a lua de mel, e depois dessa lua de mel ele se apresenta ao Flamengo já para a disputa do Super Mundial. O Flamengo, de maneira oficial, não vai confirmar até que ele assine a rescisão de contrato com o Arsenal. Inclusive, outra informação nossa, o Flamengo chegou a enviar um médico lá para a Inglaterra para avaliar o Jorginho, ou seja, um médico autorizado pelo Flamengo para avaliar o Jorginho, para saber a gravidade daquela lesão que ele havia sofrido. E a boa notícia não é nada grave, inclusive para o próximo jogo ele já deve ficar no banco de reservas e aí ele vai assinar a rescisão dele com o Arsenal, consequentemente assina o pré-contrato com o Flamengo, válido por 3 anos. Então o torcedor rubro-negro pode comemorar que o Jorginho está chegando ao Flamengo. Não é oficial, Pedrosa, mas se Vene Casagrande falou... Tá falado, tá aí a página do SBT Esportivo também já colocou de forma, com a credibilidade de Vene Casagrande. Inclusive, Jorginho aceita termos, o Jorginho já conversou com o José Boto, falando, tá tudo certo, a gente vai assinar esse pré-contrato em breve aí, tudo certo. É uma contratação assim de peso pro Flamengo, né, Jorginho? Já o Pedrosa comenta, mas tem mais. Tem drone sobre o português, é o João Félix, é isso? João Félix. O Flamengo iniciou conversas para tentar a contratação desse jogador. É o José Boto também que está conversando. Gente, é o Kaká da Shopee. É ou não é? Com a camisa do Milan, inclusive. Não parece? Onde o Kaká fez sucesso. Mas esse jogador ele não pertence ao Milan. Ele tá jogando pelo Milan por empréstimo até essa temporada. A informação que o Flamengo recebeu é que o Milan não vai exercer a opção de compra, não vai comprá-lo e ele será devolvido ao Chelsea, clube que ele tem contrato até 2031. E o Flamengo conversa com o empresário dele, o João Mendes, para tentar um empréstimo com uma opção de compra, com o Chelsea pagando grande parte do salário dele. Mas o empresário falou para o Flamengo, o Benfica também quer, ou seja, tem uma concorrência aí e ele já jogou pelo Benfica. Ele foi muito bem lá no Benfica, inclusive, onde ele teve a melhor temporada dele, que foi 2018 e 2019. Jogador de 25 anos, para mim, seria um grande reforço, embora, assim, muita gente critique o estilo de jogo dele, entre aspas, preguiçoso, mas o Flamengo está tentando uma contratação difícil, muito, mas o Flamengo acha que é possível, então é por isso que está tentando. Preguiçoso tipo o quê? Tipo aquele Ganso que todo mundo queria um preguiçoso desse no seu time? Cara, não. Na verdade, o João Félix, ele surge no Benfica, ele é português, é revelado pelo Benfica e vai muito bem. E aí depois ele passa por Chelsea, Atlético de Madrid, Barcelona e tá no Milan nesse momento. Então, o que a gente consegue detectar da carreira do João Félix? Jogador extremamente qualificado, talentoso e que não conseguiu se firmar em nenhum clube que ele atuou. Então, assim, tecnicamente falando, é um meio atacante de muita qualidade. Pode fazer segundo atacante, pode fazer ponta, pode fazer até a posição de centroavante. É um português que surgiu como um novo talento de Portugal, mas não se firmou. Só jogou em clube grande? Verdade, porque tem muita qualidade. Sim. Mas não é um jogador que tenha se firmado em algum clube e falado assim, ele é o pilar desse time. Ele nunca conseguiu fazer isso. Ele foi chamado do novo Cristiano Ronaldo na época que ele começou. De verdade isso. Mas assim, de Quantos fato... anos ele tá? 25. Mas de fato foi isso que o Pedrosa acabou de mencionar. Ele nunca se firma nos clubes. Embora tenha ido muito bem com a camisa do Benfica, inclusive. E esse é o perfil de contratação que o Flamengo quer agora. Exceto o Jorginho, obviamente, que é uma idade mais avançada. O jogador jovem, com rodagem na Europa, com experiência e também com vigor físico.
Então esse é o tipo de perfil que o Flamengo está buscando. Vene Casagrande e Pedro têm informações sobre a renovação do atacante do Flamengo? Sim, mais uma informação que a gente trouxe durante o final de semana. O que acontece? Os empresários do jogador entraram em contato com o José Boto. Eu vou resumir aqui a história. E falaram o seguinte, olha só, a gente tinha um acordo com a antiga gestão de uma renovação de contrato. A situação estava encaminhada para renovação de contrato até que aconteceu a lesão dele. Obviamente, com a lesão, tudo esfriou. Agora, com o retorno do Pedro em alto nível, os empresários do jogador entraram em contato com o Flamengo e falaram, olha só, o salário dele está defasado, tem outros jogadores que chegaram, estão ganhando mais, deram até o exemplo do Michael, por exemplo, e a gente precisa renovar esse contrato. O que aconteceu? O José Boto deu ok, mas agora precisa da aprovação do BAP, que é o presidente do Flamengo. Mas a renovação, digamos assim, está encaminhada porque já tem um acordo entre os empresários do Pedro com o José Boto. Tendo o ok do presidente do Flamengo, eles vão assinar isso aí em breve e eu acho que tem que renovar, porque o Pedro já mostrou que ele merece esse aumento salarial, tal como o Gerson mostrou e teve também. Wesley entra na mira de Barcelona, Liverpool e outros 3 times da Inglaterra. Fala, nação rubro-negra! Tá no ar mais uma edição do Fla Show, o canal que é a cara do torcedor apaixonado pelo Mengão. Wesley se tornou peça importante para o Flamengo desde a promoção de Filipe Luís no final do ano passado, após a demissão de Tite. Se destacando no futebol brasileiro, o jovem entrou na mira de diversos clubes do futebol europeu, como Barcelona, Manchester City, Liverpool, Chelsea e Arsenal. De acordo com o jornal Caught Offside, o Chelsea fez um contato inicial com os representantes de Wesley, expressando interesse em contar com o jogador. O time azul de Londres está preparado para oferecer cerca de 20 milhões de euros, 127,8 milhões na cotação atual. Por fim, as negociações devem se intensificar durante o Mundial de Clubes, competição da qual ambos os clubes participarão. Além disso, o Liverpool busca a contratação de Wesley para substituir Trent Alexander-Arnold, um dos destaques da equipe, que deve deixar o clube rumo ao Real Madrid a partir de junho. Vale mencionar que o departamento de olheiros dos Reds vem monitorando o jogador há mais de um ano, e o clube já fez abordagens informais ao Flamengo sobre uma possível transferência. O Arsenal entrou na disputa buscando reforçar as opções na lateral direita. A equipe vermelha de Londres iniciou contato com os representantes de Wesley. Por fim, o time inglês estaria disposto a atender às demandas do Flamengo, visto que busca a contratação de um atleta para a posição no próximo mercado. Wesley tem sido importante para o Flamengo, isso porque o jovem se tornou titular absoluto sob o comando de Filipe Luís no time rubro-negro. Assim, as grandes atuações renderam-lhe uma convocação para a seleção brasileira. Por fim, o mais querido deve negociar, caso surjam propostas justas. Com Wesley